Olá, amigos. Nosso encontro nesse domingo luminoso, ou cheio de esperança de que seja um domingo luminoso, não apenas lá fora com a luminosidade do sol, mas que seja luminoso no seu coração, que haja alegria em torno dos seus passos, nos seus olhos, no sorriso, na família, que tudo esteja correndo bem. Mas se não estiver correndo bem, vamos buscar Jesus, o amigo divino de todas as horas. E aí, numa oração, a gente vai tranquilizar a alma, tranquilizar o espírito, para encontrar um recanto feliz. E aí a gente percebe que ser filho de Deus é algo muito especial. Aliás, algo especial, a vida é algo especial. O Sr. Guimarães costumava dizer que a vida é um hino de esperança. O que é um hino? Um hino é algo que a gente canta, o hino à pátria, a gente se veste de entusiasmo, de carinho pela nossa pátria e a gente canta o hino e parece que ele transborda do coração, a gente toma aquela postura para cantar o hino. Então, a vida é um hino de esperança. Se é um hino de louvor, é a mesma coisa. A gente começa a cantar e a alma se eleva pensando na divindade, e aí então é o hino de esperança. E eu me recordo de que Divaldo Franco eu conheci quando eu contava 20 anos de idade. Desde então, ele passou a ser, digamos assim, um farol na minha vida. Um farol norteando caminhos, porque farol é aquela luz, aquele luzeiro que fica à beira-mar, então é aceso à noite e ele então direciona os navios. Divaldo foi um farol na minha vida. Desde que eu o conheci, eu comecei a intentar a minha mudança interior, a minha transformação. Quando saiu o primeiro livro do Divaldo, Messe de Amor, meu Deus, eu li aquele livro todos os dias. Todas as noites, antes de dormir, eu li uma página do livro. Eu quase memorizei as páginas do livro Messe de Amor. Depois foram saindo os outros livros que a gente ia lendo assim com uma vontade enorme de seguir as pegadas dos espíritos que nos traziam aquelas informações tão preciosas para a nossa vida. Então foi assim a minha juventude. Depois eu conheci o Sr. Guimarães no encontro de juventude, nós nos casamos e viemos morar aqui no Rio de Janeiro, logo que nasceu a Nete. Quando viemos morar aqui no Rio, a Nete era um bebezinho de 4 meses. E aqui nós tivemos a oportunidade de conviver mais com Divaldo. E aí então abriu-se o leque para a gente conhecer a grandeza daquela alma, a grandeza daquela criatura. Nós ouvíamos sempre como aquele orador extraordinário, o maior orador dos últimos tempos. Então, para nós, era aquele orador, aquela criatura notável que falava de Jesus com uma mestria especial, que trazia a presença de Deus aos nossos corações para que a gente descobrisse a nossa procedência divina. Mas aí, convivendo mais com Divaldo, fomos descobrindo outros aspectos do seu trabalho junto à humanidade. Divaldo era um médium extraordinário, médium de efeitos físicos e médium de efeitos intelectuais. Então, era aquele médium que escrevia os livros e que dava a palavra aos espíritos. E era médium de efeitos físicos também, produzindo perfume, materializações, a apresentação dos espíritos da forma materializada. E uma ocasião em que estávamos participando de um culto com ele, na casa de amigos, ele nos convidou a todos.
éramos mais ou menos 25 pessoas. Ele nos convidou a ir ao seu apartamento. Ele tinha um apartamento em Botafogo. Não sei se ainda tem, mas ele tinha um apartamento em Botafogo. E ele nos convidou e fomos todos. Nós estávamos na casa de amigos ali em Botafogo, então fomos caminhando até o apartamento dele. Chegamos lá, ele informou que a Joana de Ângeles iria oferecer-nos um presente especial. E nós ficamos na expectativa. Ele foi para o quarto e de lá ele voltou com uma roupa leve. E então ele pediu que algum dos companheiros examinasse a sua roupa, os bolsos da camisa, que eu observasse e ver que ele não tinha absolutamente nada com ele. Era apenas aquela roupa leve que lhe cobria o corpo. Então, alguns amigos, os senhores, chegaram, examinaram, viram e perceberam que não tinha nada. Falaram, não, Divaldo, está tudo bem, tudo bem. Então, nós nos sentamos no chão, todos sentamos assim em fila no chão, e o Divaldo começou a falar. E, de repente, a voz dele foi mudando, foi mudando. Então, a gente começou a ouvir a voz de Joana de Ângeles falando através da boca de Divaldo Franco. E, naquele momento, ele cruzou os braços assim, cruzou os braços no peito. E começamos a perceber a mudança nas suas mãos. O Divaldo tinha as mãos grandes, muito brancas, e quando estava cruzado dava para ver bem, porque havia um janelão grande na parede em frente e o luar entrava na sala. As luzes estavam apagadas, mas o luar era bem forte, dava para todo mundo enxergar tudo que estava em torno. Então nós vimos a mão do Divaldo foi se encolhendo as duas mãos, e elas ficaram pequeninas, duas mãos. Enquanto que as mãos dele eram muito brancas, aquelas mãos eram bem morenas. Então começou a transformação pelas mãos. A mão foi se tornando morena, fina, e os braços também foram afinando e se tornaram morenos. Então a gente via aqueles dois braços morenos, aquelas mãos pequenas cruzadas no peito, e a voz da Joana. E, de repente, ela falando, ela descruzou as mãos e levantou. As mãos se tornaram luminescentes, luminosas. E ela fazia assim. E quando fazia assim, o perfume jorrava das suas mãos, de tal maneira que as pessoas que estavam bem na frente ficaram com as roupas molhadas, bem molhadas. E nós que estávamos mais atrás, um pouco mais atrás, ficamos com o rosto molhado e a blusa também, a camisa dos homens, a blusa das mulheres, ficou bem molhada. Então, a quantidade de perfume que ela jogou assim sobre as pessoas que estavam ali foi uma coisa impressionante. Aí nós entendemos por que ele pediu que os senhores que estavam ali examinassem a sua roupa e o que ele trazia. Ele não tinha absolutamente nada. Então a gente via que ele fazia assim com a mão e aquelas gotas enormes de perfume saltavam das suas mãos e molhou todas as 25 pessoas que estavam sentadas ali no chão. Então, era um médium extraordinário, além de ser uma criatura de uma bondade ímpar, amada pelos seus filhos, uma quantidade enorme de crianças que moravam na mansão do caminho, e ele sabia dividir-se igualmente para cada uma das crianças e dividir-se também para nós quando visitávamos a mansão do caminho. A convivência com aquela criatura era algo que dificilmente a gente vai encontrar outra convivência igual. Talvez
parecidas, mas igual não. Então, conviver com Chico Xavier, conviver com Divaldo Franco, era entender o que é ser bom verdadeiramente, quando o coração se entrega a Jesus e, a partir de então, se entrega às criaturas também, através de uma fraternidade legítima, através de uma amizade que nos eleva, que nos convida a sermos melhores e parece que impulsiona também para que a gente lute contra as tendências negativas do nosso caráter, tornando a nossa vida mais produtiva em termos de fraternidade, em termos de amizade, em termos de carinho para com os nossos irmãos, não importando quem seja. A gente sabe, aprende, entende e introjeta na mente que todos somos irmãos. Então é o nosso dever amar os nossos irmãos. Isso é uma coisa muito boa. E Divaldo foi um excelente professor para nós que o conhecemos na juventude e chegamos até a idade provecta com a presença harmoniosa desse servidor de Jesus na nossa mente, no nosso coração, no nosso cotidiano. Assim era Chico Xavier, assim era Divaldo Franco, assim era Dona Ivone Pereira e assim eram todos aqueles que, em nome de Jesus, marcaram a sua passagem pela terra, deixando pegadas de luz para nos orientar em nossa jornada de renovação. Muita paz.